Tecnologia educacional é um processo transformador de planejamento, de solução de problemas ou um conjunto de recursos e produtos tecnológicos. Vamos explorar. Bom, já que acho que a palavra educação ou educacional não precisa de definir, sabemos de que se trata. Talvez a palavra tecnologia é o que devemos explorar e entender melhor. Então, vamos em frente. A primeira definição que apareceu quando eu fiz uma procura foi a seguinte, aqui. Talvez porque eu procurei qual é o significado de tecnologia, então apareceu significados com BR. Mas me parece que a definição é bem típica e apropriada. Aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas para produzir produtos, resolver problemas, etc., etc. É uma definição bem ampla, como está vendo. A segunda definição que eu acessei do dicionário de língua portuguesa enfatiza mais os instrumentos, os recursos que levam a aproveitamento de conhecimentos científicos. É a mesma ideia, mas ênfase é mais sobre recursos e instrumentos do que sobre o processo de aplicação. E, inclusive, também é interessante que esta definição aqui levanta um cuidado para levar em conta que pessoas usam, aparentemente erradamente, a ideia de tecnologia como sinônimo para TICs, tecnologias de informação e comunicação. Interessante isso, porque realmente isso muitas vezes ocorre na prática, né? A terceira definição que eu acessei é do Wikipedia. Wikipedia é provavelmente o recurso mais utilizado online, ou é dicionário, ou enciclopédia, e aqui a palavra tecnologia é discutida em não menos que uns 20 páginas de texto, mais ilustrações e não sei o que mais. Mas, resumindo, a definição sai como ferramentas e máquinas que podem ser usadas para resolver problemas do mundo real. É uma menos processual e mais em termos de produtos, recursos. Embora também fala que estas ferramentas e máquinas não precisam ser materiais, que podem ser intelectuais, podem ser software ou métodos de resolver problemas, como métodos de negócios, etc. É uma coisa meio confusa. Eu pensei que ia encontrar uma coisa mais clara no Wikipedia do que isto. Bom, estas definições de tecnologia são de vários dicionários e eu também procurei se tecnologia educacional foi definida nelas. Na maioria, não, mas no Wikipedia encontrei. Vamos lá. Bom, aqui encontramos, bem no início, o primeiro parágrafo, que a tecnologia educacional
é a incorporação de tecnologias de informação, os TICs. E só bem mais tarde, num artigo que vai para mais ou menos 20 páginas, menciona que pode também ser enunciado como o conjunto de procedimentos que visam facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Agora, na Wikipedia inglesa, a tecnologia educacional, bem no início, é definida como o estudo e a prática ética de facilitar a aprendizagem e melhorar o desempenho através da criação, utilização e gestão de processos e recursos apropriados. Isto é exatamente o que foi, assim, no último grau, no 13º slide da apresentação de Wikipedia português. E é importante destacar que esta definição é a definição oficialmente promovida pela norte-americana Association for Educational Communications and Technology, AECT, que é a associação americana equivalente à ABT aqui no Brasil. Agora, eu acrescentei mais um parágrafo a este slide, que é uma outra parte de definição de tecnologia educacional, como está na Wikipedia em língua inglesa, e que fala que tecnologia educacional refere-se a todas as ciências aplicadas à educação e pode se referir a processos teóricos, algorítmicos ou heurísticos. Será talvez interessante explorar um pouco o que significa esta última colocação, esta frase de processos teóricos, algorítmicos ou heurísticos. Vamos lá. Ok, aqui temos duas situações, problema. Do lado esquerdo, o operário que usou a máquina para pintar as linhas na estrada, na autoestrada, passou em cima do animal, matou o animal e, claro, que pintou o animal em vez de pintar a estrada. É muito fácil de decidir que aqui não é o problema de conhecimento ou habilidade, ele sabe que isso era, ele sabe como corrigir o erro, ele não fez nada porque a atitude dele foi assim, como está escrito embaixo em inglês. Winner of the Not My Job Award. Ganhador do prêmio que isso não foi meu trabalho de corrigir. Do lado direito, o quadriciclo que está perdendo as rodas é coisa um pouco mais difícil. Ele está numa corrida, as rodas podem ter partido por causa de vários fatores, seja de montagem do quadriciclo, conhecimentos e habilidades de pessoas que fizeram isso, seja do jeito que o motociclista estava dirigindo, seja de aspectos de terreno, de contexto. E precisamos muito mais dados para poder analisar esta segunda. Ok, então vamos em frente para ver uma metodologia sistemática de analisar esse tipo de situações. Muito bem, então aqui temos um gráfico dos aspectos teóricos de análise e solução de problemas de desempenho humano no trabalho. As 3 áreas de causas de problemas são ilustrados pelos 3 balões brancos e temos também os possíveis tipos de solução listados em cada um dos balões. Isso dá um resumo do
aspecto da teoria da coisa, que devemos analisar e identificar falhas de habilidade, de conhecimento, de motivação, interesse e também problemas no ambiente de trabalho, no contexto. E assim selecionar as soluções, as intervenções mais apropriadas para dar uma solução completa a todos os aspectos causas do problema que nós estamos analisando. Isso, em resumo, é o que tem que fazer, mas para entrar nisso em detalhes, dá um bom capítulo num livro. Pelo menos um capítulo para descrever isso teoricamente. Não vamos fazer isso agora, mas vamos continuar para frente e ver alguns dos livros que já existem. Ok. Aqui é a foto de capa de um livro analisando problemas de performance, que é a tradução de versão inglesa deste livro, autores Robert Meagher e Peter Pipe, americanos. É um livro bem conhecido lá fora e eu nem sabia até que eu vi este anúncio que existe uma versão portuguesa. Muito recomendado ler este livro. Não sei se um livro usado vale quase R$700, mas pelo conteúdo que é muito rico, embora o livro não é tão grande, vale a pena talvez. E aqui é uma cópia, inclusive uma cópia da minha cópia deste livro, em versão inglesa, que eu tenho desde 1970, pouco tempo. E eu usei este livro ao longo de muitos anos como uma ajuda de trabalho e eu gostaria de analisar um pouco com vocês como que este livro funciona. Porque além da parte teórica, que eu já resumi em alguns slides anteriores, este livro tem um processo de decisão algorítmica. Vamos ver o que isso significa. Muito bem, então aqui temos uma ilustração do fluxograma, do algoritmo, ou árvore de decisão, que ilustra o processo decisório, as perguntas a perguntar e as soluções a selecionar em função das respostas a essas perguntas. De lado esquerdo temos esta árvore de decisões e do lado direito algumas, como se fossem galhos que caíram fora da árvore, são algumas partes que não se encaixaram muito bem dentro do fluxograma principal, mas que em todo resumem o processo decisório algorítmico de tomada de decisão sugerida pelos autores Meagher e Pipe no livro deles. E aqui eu gostaria de apresentar a minha versão deste processo decisório, depois de usar o livro de Robert Meagher e Peter Pipe. Eu inventei uma apresentação em forma de mapa, o esquema, em vez de um fluxograma, de as mesmas decisões que estão no processo decisório que eles descrevem no livro deles. Isto, na minha experiência, foi mais fácil de comunicar nos cursos que eu estava dando para pessoas na universidade e também em projetos práticos de resolução de problemas de desempenho humano em indústrias. Então, este mapa, o esquema,
de PDA, Performance Deficiency Analysis, que aqui ainda está em inglês, em versão escrita manualmente por mim, foi depois utilizada no livro que eu vou apresentar agora. Aqui neste slide apresento o mesmo esquema, mapa, que também pode ser chamado de esquema, em versão português, tradução para português. Infelizmente, a cópia que eu tenho é uma letra muito pequena, talvez não é muito fácil de ler, mas talvez depois da apresentação, voltando a este slide da apresentação, dá para estudar com maior cuidado. Mas é exatamente o mesmo da versão inglesa que eu mostrei no slide anterior. Como está mencionado do lado esquerdo, este mapa, o esquema, nós consideramos como um recurso heurístico. Por que heurístico? Embora é baseado nas decisões algorítmicas que foram ilustradas também no trabalho de Meagher Pipe, etc., mas mostra as interligações, um mapa geral completo do mundo como se fosse. Aí dá uma possibilidade de criar um mapa mental. E isso nós entendemos como os aspectos essenciais de uma abordagem heurística à solução de problemas. Ok, dá para ver que isso está publicado num livro, foi publicado já em 81, este livro está só em versão inglesa, nunca foi traduzido para português, mas o esquema existe traduzido. Enfim, vamos agora para final. Em resumo, eu gostaria de relembrar que começamos esta apresentação com uma análise de várias opiniões sobre o que é tecnologia educacional e chegamos à conclusão que o mais importante aspecto é o processo. É um processo de resolução de problemas. O uso de ciência para resolver problemas práticos. E o processo pode ser resumido em 5 passos, como aqui apresentado, desde definir o problema, pela análise das causas, selecionar as melhores soluções, implementar, avaliar e melhorar formativamente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.